E aí galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da AMD Brasil. E hoje eu trago para vocês mais um lançamento, Ryzen 5 3600 XT. Então se você está interessado, está curioso de saber o que significa esse Tzinho ali no finalzinho do nome do produto, vem comigo. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e bora! Bom, como todo mundo já sabe, quando a gente fala de AMD, a gente está falando de tecnologia e inovação constante. Então, por que a gente teve esses lançamentos desses processadores, né? O caso do vídeo de hoje, que é o Ryzen 5, o 3600 XT, temos também o lançamento do 3800 XT e o 3900 XT. Então seriam Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Qual que é a ideia disso tudo? A ideia é que a AMD conseguiu refinar a produção dos processadores, conseguindo um desempenho mais eficiente. Dependendo do processador, vão ser 100 MHz, dependendo 200. Então você já vai ter acesso a esse novo refinamento na terceira geração. Não precisa esperar para a quarta geração para ter acesso a essas novas tecnologias. Então vamos começar falando sobre o que a gente encontra no processador Ryzen 3600 XT. Primeiramente, esse processador ele é de soquete AM4, então se você já tem uma placa-mãe com essa plataforma, você não vai precisar fazer aí um upgrade na sua placa-mãe. Mas detalhe, se você ainda não fez o upgrade para a terceira geração dos Ryzen, você vai precisar fazer um update de BIOS. Caso o seu processador, o processador instalado na sua placa-mãe, já seja um processador Ryzen de terceira geração, você já tem a garantia que você está na atualização correta da sua BIOS. Isso é importante para caso você já tenha a sua placa-mãe e queira fazer esse upgrade, e aí você, antes de trocar o processador da segunda geração, você faz o upgrade para que o da terceira seja reconhecido. Outra coisa muito importante é que a gente está falando dos processadores Ryzen que não tem vídeo integrado. Então, para que você consiga fazer a utilização desse produto, você precisa ter uma placa de vídeo dedicada, instalada no PCI Express X16 da sua placa-mãe. Esse processador tem 6 núcleos, 12 threads, o base clock dele é de 3.8 e o boost clock 4.5 GHz. E aqui que a gente teve um aumento de 100 MHz no boost clock em relação ao Ryzen 3600X. Esse processador tem 95 watts e ele já vem com um cooler box incluso. Caso você queira fazer overclock, nós recomendamos que você compre um kit de refrigeração líquida que seja mais eficiente, ou também pode ser um cooler a ar. Ele só precisa dissipar esse calor extra que o overclock vai estar gerando no seu processador. Outra coisa muito legal é que a gente tem suporte ao PCI Express 4.0. Mas lembrando que para você fazer a utilização do PCI Express na quarta versão ou na quarta geração, a sua placa-mãe, o chipset da sua placa-mãe, precisa ter também suporte. E quais são os chipsets que têm suporte a isso? O B550 e o X570. Então, tendo algum desses chipsets que inclusive já está pronto para a terceira geração dos Ryzen, você também consegue fazer a utilização de todas as outras funções que vêm junto com a terceira geração. No quesito de memória, obviamente o suporte é a DDR4 e a frequência de até 3.200 MHz. Caso você queira fazer overclock nas suas memórias, você precisa adquirir módulos que suportem, então, frequências acima de 3.200 e aí você só precisa setar o XMP na sua placa-mãe. Como eu estou falando aqui de um processador que tem a arquitetura Zen 2, é interessante também comentar algumas características justamente da arquitetura. A tecnologia AMD SenseMe tem algumas características bem interessantes. Começando com o Pure Power, que faz o monitoramento da temperatura do processador e ajuda também na parte de energia, no caso da eficiência energética. O Precision Boost vai aumentar o clock do processador de acordo com a necessidade. Então, se você estiver apenas utilizando Word, Excel, navegando na internet, obviamente seu processador vai estar numa temperatura normal com um clock super razoável. Mas a partir do momento que você abre o jogo, ele vai começar a aumentar o clock do processador para te dar ganho, para te dar desempenho, e esse aumento do clock vai aumentar de 25 em 25 MHz.
ou seja, é aquele ajuste fino no desempenho para o seu processador. E para o pessoal que gosta de fazer utilização de kits de refrigeração líquidas, kits de refrigeração customizados no geral. Se você estiver utilizando um kit que é mais eficiente que o Cooler Box, o Extended Frequency Range entra em ação. E a partir do momento que você estiver dissipando mais calor do que gerando, o seu processador vai conseguir subir acima da frequência do Boost Clock. E a parte mais interessante é que você não precisa fazer nenhuma configuração prévia, porque isso já está intrínseco no processador. O Neural Net Prediction vai auxiliar o seu processador a saber quais são os próximos processos, aquele bit by bit, que ele vai precisar executar a seguir. Então pensa que você está precisando comprar pão e o seu Neural Net sabe que você precisa comprar leite também. Ele já adiciona na fila e você já faz tudo junto, um atrás do outro. Sem essa função de prever quais são os próximos processos, você tem uma latência maior porque o processo precisa ser requisitado a partir do momento que o seu processador descobre que ele vai ser necessário. Com o Neural Net Prediction, esses processos já são previstos, colocados em fila, então eles são executados com uma menor latência. O Smart Prefect, ele pega algumas informações e vai um pouco além, vamos dizer assim. Para executar um programa, o seu processador, o seu computador, precisa acessar o seu HD, o seu sistema de armazenamento. Seja HD ou seja SSD, ele é mais lento do que a memória. Automaticamente, se os dados já estão na memória, o processador consegue acessar eles com uma velocidade maior, não é mesmo? Então, a parte interessante do Smart Prefect é que ele já puxa essas informações do seu sistema de armazenamento e coloca eles na memória. Ou seja, o passo mais lento já foi executado e o seu processador pode pedir direto para a memória as informações que ele precisar. Então, pessoal, a gente falou da parte mais teórica sobre o que a gente encontra nesse processador, quantos núcleos, threads, clocks. Vamos falar um pouquinho agora da parte mais prática, não é mesmo? Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e fique agora com alguns testes com o Ryzen 5 3600 XT. Até a próxima!